amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz do PE Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, a gente está ficando mal acostumado, a verdade é essa, afinal não está tendo corrida em Pernambuco, onde fica sediado esse humilde podcast, e a gente tem que se virar, seja ou no interior do estado, ou nos estados vizinhos. Ou seja, a gente acabou gostando, né? E a gente está nessa questão: correr para viajar ou viajar para correr? Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao Papo Corrida. Eu sempre quis ser uma corredora que viaja. Eu sempre tive inveja. E eis que no meio da pandemia a gente foi meio que forçado a fazer isso, né? Já que o estado da gente, raiz, Pernambuco, não está muito, a capital não está com muito evento, a gente começou a procurar. E eu acho isso maravilhoso. Eu sempre tive inveja do doutor Corrida, que planeja grandes viagens, e agora a gente está podendo fazer isso. E a dúvida também, se a gente escolhe um lugar para conhecer e acha uma corrida, ou se a gente acha ou se a gente escolhe a corrida e depois faz, não, a gente aproveita e viaja. Tenho certas dúvidas do que a gente faz. Meu velho, existem duas coisas que eu sou completamente apaixonado: corrida e viagem. E se a gente puder juntar essas duas coisas no mesmo momento, fica perfeito. Eu comecei a correr viajando inicialmente no interior do estado, ou seja, ainda assim é uma viagem. Você conhece novos locais, novas culturas, novas pessoas. Você correr a Corrida das Pontes de Recife é muito diferente do que você correr a Corrida das Pontes de Limoeiro. E é tão fantástico quanto você conhecer outras cidades, conhecer Caruaru, correr a Corrida Alto do Moura, no Alto do Moura, um dos pontos mais icônicos de Caruaru, a capital do forró. E outras cidades que talvez eu nunca imaginaria que eu fosse correr, como venho correndo nessa pandemia. Água Preta, Tacaimbó, Vertentes, Xangrande já havia corrido, mas são algumas cidades que eu estou citando aqui e que são pontos turísticos dentro do nosso próprio estado. Por que não falar também de Tracunhaém, a cidade do artesanato de barro? Mas eis que veio a pandemia e nos deu a oportunidade de reconhecer outros locais fantásticos que é verdade, eu olhava assim, eu dizia, eu tenho tanta cidade para conhecer ainda em Pernambuco, para que eu vou viajar para fora do estado? Você tem prova até em Chechel, e eu não tive a oportunidade de correr em Chechel. Tabira, por exemplo, Condado, e quando chega no período junino é que aí aparece prova que só o caramba. Eu digo, não tenho condições, mas é isso que apareceu a pandemia e nos deu essa oportunidade, né, Lidiane? A gente acaba colocando... A corrida faz a gente criar coragem de ir para lugares que a gente não iria. Eu já te disse isso até várias vezes no privado, porque eu nunca pegaria o carro para conhecer Serra de São Bento. É fato da vida. Eu não iria andar tantos quilômetros, tantas horas, em uma BR, às vezes sem iluminação nenhuma, só o farol do carro, para conhecer uma cidade tão pequenininha. Se eu visse antes no Google Maps e não fosse por uma corrida, não iria. Mas depois que a gente chega no local meio que obrigado, entre aspas, aí, porque não é obrigação, a gente escolheu aquela corrida. Quando a gente acaba fazendo o trajeto e, coincidentemente, a corrida foi ali, a gente começa a se encantar e descobrir coisas que a gente não conhece. Coisas... Serra de São Bento, que a gente foi, é tão pequenininha. É menor do que o meu bairro. Eu, de fato, nem no mapa sabia onde estava. Mas foi uma dessas belezas que me faz proporcionar de uma cidade organizada, com casas pequenas, as pessoas solícitas. É isso que eu mais gosto na corrida de rua. Cidade típica de cenário de rock santeiro, meu velho. Lá aquela novela da Globo, bem anos 80. É fantástico. A gente passou por cidades pequenininhas que, tipo, isso aqui realmente existe, cara. Cidades que ali são primos de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, que é incrível. E situações que a gente imagina realmente que, tipo, olha, se não fosse a corrida, talvez não estaria aqui. E dá essa oportunidade de conhecer. Realmente, a pandemia nos trouxe momentos icônicos de conhecer cidades que, porventura, em condições normais, a gente não conheceria. A gente poderia viajar para correr em outros locais tão bacanas quanto. Por que eu iria correr em Bananeiras se eu posso correr, por exemplo,
em outra cidade que possui serras, como Gravatá ou Bezerros aqui perto, por exemplo. Não sei. Mas deu essa oportunidade de correr. Você imaginaria outra situação, Lidiane, de correr que não fosse essa nesse momento? Não sei. Eu não imaginaria correr em São Bento se não fosse a pandemia. Eu, na verdade, assim, eu tenho um costume de vida de viajar ao menos 2 vezes um ano com meu marido para algum lugar que a gente queira conhecer ou que a gente goste, já conheça alguém que more lá e a gente vai visitar. Só que a gente sempre fica no mais do mesmo, né? Vou para o Rio, porque tem um amigo lá, um amigo se mudou para a Bahia, a gente vamos para a Bahia todo ano agora. A gente vai para os lugares onde tem alguém. A diversidade quem traz é a corrida. Desde que eu descobri essa possibilidade há uns 4 anos atrás, quando eu entrei nos Loucos por Corrida, que é o grupo que eu conheço que mais viaja. Eles já foram desde da Maratona do Rio juntos, Floripa, montam excursão, alugam todo mundo um apartamento junto e vão. É que eu comecei a achar isso legal e a escolher corridas de acordo com o destino que eu nunca fui. Correr a meia da Band em Natal, a meia Maratona do Sol, Maratona Internacional de João Pessoa. Eu escolho lugares assim que eu quero conhecer e encaixo uma corrida, já que a gente gosta de correr. Aí eu costumo dizer que eu gosto dos dois, mas muitas vezes eu viajo para correr, que eu quero conhecer aquilo ali e aproveito o fato de estar na corrida. A gente chega um dia antes, é como se você estivesse dando uma finalidade para a viagem, né? Eu não vou viajar só para gastar dinheiro e comer em outro lugar e dormir no hotel. Eu vou viajar para correr. É como se fosse, vou viajar a trabalho, aproveito e conheço um ponto turístico. Eu acho que é mais ou menos essa ideia que passa na cabeça do corredor. A que eu mais conheço, assim, que viaja mais Rocheda mesmo, a Forte, é Girline dos Loucos, é Buenos Aires. Isso sem tirar Doutor Corrida, mas Doutor Corrida não conta, porque é outro nível. Doutor Corrida vai desde Boston até a Alemanha, é outra coisa. Mas de corridas assim, 5, 10, 21, Girline dos Loucos já foi para o Chile, Buenos Aires, e vai escolhendo e foi me incentivando a fazer isso. Eu, particularmente, gosto muito. A primeira vez que eu corri com esse intuito, quer dizer, eu viajei porque eu tinha que viajar e eu parei para observar o calendário local, foi em Belo Horizonte. Eu estava querendo muito visitar a minha família e eu disse, caramba, tem que ter alguma prova nesse final de semana. E eis que tinha a meia maratona da cidade, meia maratona internacional de Belo Horizonte, que aconteceu justamente em junho, que é o período que eu quis passar lá para visitar os meus tios, a parentada mineira que eu tenho lá. Enfim, foi a primeira vez. E eu gostei pra caramba. Gostei pra caramba. Deu para ir atrás de passagem. Na época, passagem de avião era uma maravilha, cara. Tinha aquelas promoções de R$100, bate e volta. Não, quando é que a gente vai voltar a ter isso? Meu Jesus, Deus. Tá caindo uma lágrima dos meus olhos aqui. Só de lembrar disso. Houve um tempo que eu fui para o Rio e voltei por R$120. Nem faz tanto tempo assim que isso aconteceu. E 120 conto a gente não enche nem o tanque de gasolina. Oh, meu Jesus. A gente não chega nem em João Pessoa hoje, né? Vamos deixar isso para lá. A gente não consegue nem para João Pessoa com 120 conto. E era fantástico fazer isso. E hoje a gente também tem. Não, dá para fazer isso também quando a gente viaja a trabalho. É que hoje eu não faço mais viagem a trabalho e aproveito isso. Mas já houve tempos que eu viajava para curtir com a família e aproveitava. Tem uma prova aí, Gramado, quando eu fui, eu tentei correr a corrida do Papai Noel, não deixaram. Meu Deus do céu, tu vai correr aqui também. É o mal que havia quando você não tinha ali a mesma ligação de família ter gostado de corrida, né? Então atrapalhou aí, eu não corri a corrida do Papai Noel em Gramado. Mas dá para você fazer essas coisas. E uma das coisas mais legais é que a gente consegue unir o descanso, aqueles 30 dias de férias, com os eventos que existem aí. Eu acho que um dos motivos que eu mais encontro são turistas que acompanham o Pernambuco Running justamente e me perguntam locais icônicos que não tem mais provas. Feito Porto de Galinha. O pessoal me pergunta muitas vezes quando tem prova em Porto de Galinhas e quase não tem. O que eu dou são sugestões próximas a Porto de Galinha que dê para o cara se deslocar e rápido. Infelizmente, a maioria das provas que acontecem quando o cara quer ir para Porto de Galinha é Recife. Então,
O máximo que eu digo, ó, lá quando você terminou a prova, você atravessou a ponte, você pega um ônibus do Cais de Santa Rita e vai para Porto de Galinhas. Vai demorar um pouquinho, mas dá para você aproveitar. E lá não tem tubarão, então dá para aproveitar melhor ainda a praia. Mas dá para curtir essa resenha toda, né, Lidiane? De juntar o útil ao agradável, juntar uma viagem de trabalho e dar uma carreirinha. Afinal, a corrida você faz se você quiser uma corrida de 5 km, são 30 minutos. Aí junta aquela resenha do pós-prova, com 1 hora você está voltando para o trabalho tranquilo. E o chefe nem vai perceber. Eu concordo, viu? Eu acho assim, que se a gente for corrida como todo esporte na vida, ou qualquer uma coisa que você faz corriqueiramente, você cansa. Se você mora em Recife e for correr eternamente saindo do Forte do Brum, tem uma hora que você não aguenta mais, porque só muda a camisa, só muda a medalha. O percurso é o mesmo. Eu já saí por 8 vezes, eu já larguei de dentro do Shopping Rio Mar, já não quero mais. Eu, particularmente, não aguento mais largada no Rio Mar e sei que vem 4 circuitos das estações de novo, saindo pelo mesmo lugar. Eu não aguento nem como fotógrafa, porque é os mesmos lugares, as mesmas poses, só muda as pessoas. Mas ainda assim é muito rotineiro. E eu uso a viagem para correr, agora está mais difícil, porque agora eu vou para fotografar. Mas eu usava como motivador. É 5 quilômetros, mas é 5 quilômetros invertentes. Tu nunca viu aqueles 5 quilômetros e possivelmente tu nunca vai ver. É difícil. Eu acho que eu nunca sozinha também iria para a vertente se não fosse por Washington. Porque achei super bonitinho a cidade, a volta inteira, e eu consegui atravessar a cidade passando 3 ruas. É linda, é limpa, é arborizada, tem uma placa linda, mas você não vai lá costumeiramente, você não tem o que ver lá. Não tem um turismo forte, então é para correr. E pouca gente entende isso, mas a gente gosta de correr em lugares desconhecidos, pequenos, bonitinhos, e a gente olha a paisagem e é tudo diferente dos 5 quilômetros. Se você viajar a cada 3 meses, você volta tão feliz que a aurora parece nova, porque você começa a comparar com os 5 quilômetros que você fez em Tracunhaém, que é outra cidade maravilhosa também de correr. Achei o percurso lindo. É diferente. Sair da sua zona de conforto é um motivador. Engraçado que muita gente, agora não tem como reclamar, porque a gente está voltando a correr nesses locais, mas reclamava, soltava piadinha que se soltasse o tênis no cais de Estelita, o tênis ia sozinho, ou não aguento mais correr na Via Mangue. E quando as provas só aconteciam na Rua da Aurora, meu Deus do céu, a gente só corre aqui. Algo desse tipo, fora do Bruno, então nem se fala. Poxa, todo final de semana tem corrida aqui. Não é bem assim, né? A gente vê lá o calendário no PR Running e vê que há provas no subúrbio. Tem provas no subúrbio também acontecendo. Pode não ser oficial, mas tem acontecendo. Tem em outras cidades também. Mas aí é que tá. Qual o esforço que você faz para conhecer novos locais? Será que você se dá ao luxo de correr em outros locais que não precisa nem ser tão longe assim? Às vezes você junta 3, 4 pessoas, pega o carro, divide o combustível, pega a BR-408 ali, chega em Carpina. Às vezes é mais rápido você chegar em Carpina do que chegar ali na Rua da Aurora, por conta do trânsito. Você pega a 408 ali, você não tem sinal nenhum, não tem semáforo, não tem lombada. É rápido, e não precisa nem tão rápido assim. Quando eu falo rápido, exceder os limites de velocidade. É tranquilo. E às vezes sai até mais barato, porque me criticaram tem um comentário lá, não foi uma crítica. Meio que uma... Não sei, se não tratei como crítica, mas o cara me perguntou, por exemplo, se eu não recebesse uma cortesia para cobrir o evento, se eu iria lá. Eu disse, olha, eu sempre fiz isso, inclusive pagando kit. Quando eu não era tão conhecido assim, participava e gostava. A diferença é que agora eu consigo fazer tudo isso com respaldo, com credibilidade. Afinal, eu não sou nenhum modelo. Simplesmente eu tenho um veículo de informação no qual é útil para toda a comunidade. Eu acho bacana isso. E mesmo que, se, digamos, o Washington não tivesse o PR Running, o Washington iria para a Água Preta. Rapaz, na atual conjuntura, eu iria sim, porque a inscrição foi só R$35. Eu juntei 3 pessoas, dividi por 3 o combustível, ainda assim saiu mais barato que muito kit que você corre no Rio Mar, no
no circuito das estações, na Night Run, em qualquer outra prova que acontece dentro do Recife. E a medalha era tão bonita quanto essas provas. E tinha camisa tão bonita quanto. Então, vale a pena, velho. É só pesquisar e buscar e encontrar. Você não precisa ir tão longe assim. Às vezes as pessoas veem o site do Pair Running, eu até falei isso por aqui, mas não sabe que ele já existe antes de ganhar qualquer coisa. Antes da gente ter Papo Corrida, antes da gente ter Pair Running, o Washington já trabalhava de graça, fazendo vídeo, editando, valorizando a prova de todo mundo do mesmo jeito. A diferença é que a gente mudou um pouco de lado. Eu antigamente pagaria de boa para fazer o que eu faço hoje, ganhando dinheiro. Eu viajo para fotografar, mas antes eu pagava para ir para conhecer os lugares também. A gente vai. Só que, se pode ser mais barato, a gente consegue ir para mais lugares. A gente não iria ir para. A gente não conseguiria, por exemplo, ir para Cabedelo e Cabedelo na Paraíba e Vertentes, porque ambos são distantes, ambos envolvem muitos quilômetros. Mas se você tem uma ajuda extremidades diferentes. Uma está indo para Caruaru e outra está indo subindo o norte brasileiro. Está indo lá para indo para o Ceará, Natal. Pois é. Não é que o Pair Running não fosse. O Pair Running iria do mesmo jeito, mas o Pair Running estava gastando um pouco mais. E tem agora 2 inscrições, que o Pair Running é 2, é ele e noiva. Então, ela também vai. Tem o combustível, o dormir. Então, se tiver ajuda de custo, bom. Se o organizador quiser dar, bom. Mas se não der, a gente escolhe uma prova e vai. O Washington sempre fez isso, eu também sempre fiz isso. Eu acho que há essa possibilidade de você conhecer, até porque o nosso estado é meio estranho, né? Tipo, é mais fácil a gente visitar João Pessoa do que visitar Caruaru, porque a distância de Recife para João Pessoa é bem menor do que Recife para Caruaru. E dá para visitar outros estados. A gente pode visitar outros estados e fazer viagens até mais viáveis. Existem provas mais baratas em estados vizinhos. A gente foi, por exemplo, para a corrida das assessorias em João Pessoa, que o kit custou, acredito que menos de R$50. Foi bacana, foi uma prova organizada, foi uma prova com camisa bonita, uma camisa rosa sensacional, que Lidiane até hoje está arretada de não ter se inscrito nessa prova. Uma medalha bonita e uma prova bastante importante. Afinal, qual vai ser a chance de você participar de uma prova que for um evento teste? Evento teste só existe uma vez. É que nem o Cometa Halley. Só se você vê 2 vezes, você é uma tartaruga, meu amigo. O Cometa Halley passa de 78 a cada 78 anos. Se você viu, dificilmente você vai ver de novo, a não ser que você é o mestre Kami da vida. Foi por isso que eu fui também, sabia? Porque um evento teste, quando estava tudo abrindo, a gente não vai ter mais, vai ser um momento único que a gente participou da história. Mas o segredo mesmo de você viajar para correr é fazer planejamento. A maioria das pessoas, elas pensam como um pacote fechado. Vou viajar para Gramado, aí você entra no hotéis.com, compra tudo de uma vez, do jeito que o pacote manda, vai sair caro. Você tem que planejar. Eu e o Washington, por exemplo, a gente vê coisas em separado. A gente já viu pousada, agora a gente está vendo apartamentos para alugar, que tem apartamento que aluga vazio, completo, você pode botar mais pessoas e sai muito mais em conta do que pagar 2 quartos de hotel ou pousada. Agora, isso envolve um planejamento, antecipação. Quer ir para qual prova? Porque a gente pensa que sair da cidade é mais caro, depende. Se você sair da cidade para ver um circuito das estações em Natal, vai ser muito caro. Mas a maioria das corridas são mais baratas do que muitos eventos daqui. A gente paga R$90 numa corrida das Pontes, por exemplo, e ela vem com a camisa e a medalha. Você pode pagar 50 em João Pessoa, dividir com 4 pessoas um carro no combustível, vai dar 100, R$120. É quase a mesma coisa que correr aqui, só que você está indo para outro lugar. É tudo uma questão de planejamento, amigos, ou o seu grupo de corrida pode ver uma van. A gente tem um amigo, Danilo, da Laticínios Nunes, que ele adora pegar uma van para correr em outros lugares e acaba que a passagem por pessoa sai a R$20. Então, não é tão caro você correr em João Pessoa a R$20, por exemplo. É só uma questão de planejamento, juntar os amigos, escolher uma data legal, um kit bacana, o kit de fora também pode ser caro. Se você for para a meia maratona do Rio, é 150. Se você for para uma São Silvestre,
R$ 200 quase, a passagem também é mais cara porque é no último dia do ano, e você pode curtir o mesmo percurso da São Silvestre pagando mais barato em outros eventos. É uma questão de escolhas e planejamento. Isso foi um dos motivos de eu ter escolhido lá em 2013, quando eu corri a meia maratona internacional de Belo Horizonte. Por quê? Porque o meio do ano é mais barato, final do ano é quando vem aquele negócio de Natal, volta da Pampulha, é os olhos da cara. É muita gente. É muita gente. E a prova começa um pouco mais tarde, ou começava um pouco mais tarde, para atender os caprichos da emissora platinada, Rede Globo, para passar a volta da Pampulha durante o Esporte Espetacular. Isso não sei. Hoje, como não assisto mais TV direito, eu não sei exatamente se isso acontece ainda, mas naquela época que eu assistia a TV, isso acontecia. A largada era quase 9 horas. 9 horas no verão, em Belo Horizonte. Meu Deus do céu. Achar que é frio? Não é frio, não, cara. Lá faz calor. Não faz um calor que faz aqui, mas existe um calor lá. Então, esse não. É caro, é muita gente e é desconfortável. Deve existir algo bacana no meio do ano que eu consiga visitar a família, descer mais barato e curtir uma prova. Eis que apareceu na minha frente a meia maratona internacional de Belo Horizonte, que passava no percurso da volta da Pampulha, que, por sinal, todo Belo Horizontino é cansado. Se a gente falar mal do Recife Antigo, o Recife Antigo deles lá é a Lagoa da Pampulha, porque é o local mais plano que tem em Belo Horizonte. Enfim, era a volta da Pampulha, os 17 quilômetros, mais a oportunidade de conhecer algo turístico da cidade, que é o zoológico da cidade, que fica ao lado da Lagoa da Pampulha. Ou seja, para completar a meia maratona, você entrava dentro do zoológico. Eu já economizava o passeio do zoológico, entrando no zoológico, vendo até bichinhos que não tem aqui em Recife. O zoológico lá é enorme, cara. É um negócio absurdo de grande. Tem até aquário, um aquário enorme lá, que é o zoológico só dos peixinhos, dos animais aquáticos. Eu não sei o nome do... deve ser aquário o nome desse zoológico específico. Tinha girafa, tinha hipopótamo, que eu acho que aqui no Horto Dois Irmãos não tem. E eu vi tudo isso correndo. Eu fiz questão de diminuir o pace e terminar a prova em 2 horas e 40. Eu estava bem. Mas qual a oportunidade que eu teria de correr dentro de um zoológico? Não tem. A gente tem aqui uma prova aqui da Cicorre que não entra no zoológico, no Horto Dois Irmãos. Pois é. Passa pelo Agora que tu falou nisso, o zoológico tem espaço para fazer uma prova, né? Fica a ideia, fica a dica, né? Se não me confundirem com um bicho e me deixarem já ao lado lá, beleza, né? Deixa quieto. Mas é sério, é uma oportunidade de você. Há como você viajar gastando menos ou evitar gastar muito. Você vai gastar de qualquer forma, a não ser que você entre dentro de um caminhão, vá de carona em carona, ou se esconde dentro de um navio, se atravanque lá e faça alguma magia negra. Ou então case com um milionário, mas você vai gastar. Você vai gastar. Mas existem formas de gastar menos. E essas vão ser as dicas que a gente vai dar agora. Afinal, existem dicas para viagem de corridas. E uma delas a gente tem que iniciar, que é estabelecer metas, né, Lidiane? A gente não pode fazer muito. A gente tem que realmente focar, planejar e passar na caneta quais são as metas que a gente tem naquele período, no semestre, no ano, e escolher as provas. As provas dos sonhos ou as provas alcançáveis para atender essa nossa necessidade de viajar e correr. Como é que você planeja a sua planilha? Geralmente você organiza as viagens aí quando a gente faz em coletivo. Eu, você, Sandra, Rafael, aquela grande família que a gente faz aí e aquela confusão toda. A gente vai fazer um pot-pourri das viagens mais icônicas que a gente já fez aí. A gente pode viajar de duas formas. Uma é você vai turistar e, eventualmente, você vai participar da corrida, e a outra é quando o foco é a corrida. Quando o foco é a corrida, é ideal que você fique hospedado o mais próximo possível da corrida. Às vezes isso é caro, então você tem que planejar antes. Você vai de carro, vai no carro de alguém, esse alguém vai correr também, para poder você ter uma carona, ou tem um amiguinho perto que está se hospedando perto e vai também para ir. Quanto mais perto você ficar, é melhor. Tudo, se a viagem gira em torno daquela prova,
Eu aconselho a gente se divertir antes e deixar para descansar depois da prova. Porque dependendo da prova, pode dar super errado você tentar se divertir depois. Você vai fazer uma maratona e você se lesiona, acabou toda a sua viagem, você não curtiu nada. Então, eu aconselho a, tipo, ir 2 dias antes e dar uma olhada na cidade, conhecer os pontos turísticos e deixar um dia reservado para a prova e para descansar. Porque nem todo mundo consegue sair da prova e sair correndo. Vou conhecer agora o Rio de Janeiro inteiro depois de correr o desafio de 21 e 42. Não rola, né? Você tem que escolher o foco. Quer ir para onde, em quanto tempo? Tudo é caro se a gente paga de última hora. Se a gente decidir como o Washington, na quarta quer viajar no domingo. Às vezes é mais caro. Mas se você começar, tipo o Gislaine, que está querendo agora ir para novembro para a Maratona Internacional de João Pessoa, e você começa a cotar quanto é o ônibus, quanto é a pousada, devagarzinho. Quanto mais perto fica da data, mais caro fica. E é fato que as pousadas e hotéis sabem quando vai ter um grande evento. 21K de Pipa, por exemplo, se você se hospedar um fim de semana antes do evento, é R$ 150 mais barato a hospedagem. Porque eles sabem que a cidade vai receber uma grande quantidade de turistas, então eles aumentam. Então, tentem sempre buscar o quanto antes for possível, porque quanto mais próximo fica do evento, mais cara a hospedagem fica. A única coisa que você não pode mensurar antes é o valor do combustível. Se for de avião, dá para fazer antes. Se for hospedagem, dá para fazer antes. Sites como o hotéis.com, booking.com permitem que você cancele a hospedagem até 72 horas antes sem pagar nada. Então, se acontecer alguma coisa, tu se machucou, desistiu de ir para a viagem, surgiu uma corrida melhor em outro lugar, tu também não paga nada. Tem essas vantagenzinhas, assim, mas tem que escolher se o foco é passear e correr. Aí você escolhe uma quilometragem melhor para não comprometer seu passeio. Se você quer conhecer a Bahia, aí não coloca 21 quilômetros, né? Coloca 5 para conhecer, para continuar pleno. Não volta que nem o Washington, acabado, cansado dos 27, dos 30, dos 21, porque foi para a quilometragem e depois tem que dirigir 150 quilômetros. Haja Red Bull no sangue, meu velho. Tem que pensar antes, né? Zumbi. Já voltei. É a falta que o Rafa faz nas viagens. Tá vendo? Tem que ter. Eu acho a ideia de ter uma pessoa que não vai correr interessante. Sempre falei isso para o Washington e vou repetir. Se você vai viajar de carro, não, eu não digo João Pessoa para Recife, que é uma viagem de 1h30, mas você vai para Serra de São Bento, 200, 150 e poucos quilômetros de ida. Acho que mais, né, Washington? Eu acho que quando você tem uma estrada duplicada, quando você vai para João Pessoa, você vai para Natal, você tem estradas que favorecem isso. Você pega a BR-101 toda duplicada, bonitinha, sem buraco, principalmente na parte que saindo de Pernambuco, é gostoso. Você dirige tranquilo, você vai conversando, é mais seguro, digamos assim, porque do que uma estrada que, por exemplo, você vai para Bonito, você sai da 232 e entra numa rodovia estadual, ou você vai para Xangrande e entra numa rodovia estadual, que não é duplicada, tem uma mão e uma contramão. Ou você vai para Goiânia, sentido Carpina, pegando a 408, saiu de Carpina, pegou para o Tracunhaém, a BR-408 não é duplicada. Por melhor que seja a rodovia, não tem tantos buracos, seja uma rodovia bem cuidada, mas existe aquele risco, né? De você dormir, ou você cair para um lado, ou você perder o controle do carro e ir para outra via e pede a Deus para não acontecer nada. É bom. Às vezes o caminho pode ser curto, mas pode ser arriscado. Às vezes o caminho é longo, mas é confortável. Não sei. Mas eu penso na pessoa, eu sempre repito e vou repetir isso para o Washington umas 500 vezes. É preciso pensar na pessoa que vai correr se ela não vai se machucar. E ela é o motorista. Você tem, por exemplo, o casal, o Will, do DMTT, vai o Will e a esposa. A esposa, quando ela vai para uma ultra, ela vai para os percursos menores. Se o Will vai para percorrer 21, ela vai para 5. Quando ela vai para 10 ou 21 quilômetros, o Will reduz. E assim, uma pessoa sempre está bem. Os dois correm, mas um sempre está descansado. No caso de quando a gente foi para a Pipa, por exemplo, a gente estava se desgastando na prova, mas meu marido estava dormindo.
Ele dormiu, acordou de meio-dia, pleno para almoçar, então ele estava descansado para trazer Foi uma delícia essa viagem. trazer de volta. Tem sempre Serra de São Bento. A gente foi correr, mas meu marido estava dormindo. Ele foi dormir primeiro também no outro dia e eu fiquei identificando foto, mas ele estava dormindo bem, porque era ele que ia trazer de volta. Eu sempre penso nisso, assim, existe o risco. No caso, viaja eu, Austin e Sandra. Eu ainda sei dirigir, mas se vai ele e Sandra, Sandra não sabe. Então, se ele torce um pé, se ele se machuca, eu penso muito nessas coisas. É sempre bom levar um café com leite ou alguém que vai correr só 5 quilômetros e sabe dirigir bem, para dizer, não, esse aqui é uma segurança. Ter 2, 3 pessoas que dirigem num carro é questão de segurança. É pensar nas coisas que podem acontecer. Assim como planejar quando chegar para não perder a prova. Porque tem gente que adora viajar no dia, né? E o que a quantidade, a hora de sair de casa é muito importante. É complicado. E uma dessas coisas é realmente planejar com antecedência. É importantíssimo pesquisar. A gente já deu várias explicações aí de pesquisar, inclusive na internet, através de aplicativos. Você não tem para que ligar para a rodoviária, para o aeroporto. Existe na palma da mão aí as melhores formas de pesquisar, inclusive a moeda, qual vai ser utilizada, as passagens aéreas, fazer uma boa cotação e pagar menos, né, Lidiane? Nessa situação que a gente está aí, se a gente puder viajar e pagar menos, quanto menos, melhor. Tem várias formas de economizar. Até na própria corrida. Se você vai você pode, é como o Austin falou, ver um percurso, o mesmo percurso de uma corrida famosa, ele pode ser feito em outra, se você quer conhecer o lugar, por um preço bem mais baixo. Todo mundo fala da São Silvestre, mas ninguém fala da SP Maratão, que é uma corrida muito legal de São Paulo, que passa praticamente pelo mesmo percurso. Então, sempre tem uma forma de você encontrar uma prova que não é tão bem cotada. A gente tem a meia Maratona do Sol, que o kit foi relativamente elevado, mas a gente tinha a meia da Band, que era mais barata e fazia o mesmo percurso. Então, é só uma questão de pesquisar no calendário deles. Esqueça um pouco o calendário do seu estado e comece a pesquisar no calendário do estado que você quer ir. E sempre antes, muito antes. Não dá para pesquisar, não dá para pensar numa corrida agora, porque do mesmo jeito que o kit acaba na sua cidade, acaba na deles. Então, tem que pensar antes, né? Tem vídeo no canal, inclusive tem vídeo no canal dessa meia da Band do nosso amigo Fabito, dos primórdios. Ele foi justamente pensando que a fama de uma prova grande acaba levando as provas menores acabam levando essas famas. E a meia da Band acabou levando essa fama. Não sei nem se existe ainda. Eu acho que não existe mais. Não, teve uma super chuva uns 2 anos atrás e adiou ela 2 vezes. 2, 3 anos, eu acho que faz 3 anos isso. Aí ela mudou de data, o pessoal desistiu e a adesão no ano seguinte foi tão pequena que eles cancelaram a prova e não teve mais. Uma pena. É uma pena. Mas, além de planejar, a gente tem que fazer as contas, para verificar se a gente não vai ficar apertado, né? A gente, às vezes, tem aquele desejo, aquele sonho, aquela vontade e acaba comprometendo todo o ano. Será que vale a pena fazer todo esse esforço e depois ficar sem correr outras provas menores? Exemplo, correr em Fernando de Noronha, 21K de Noronha, quando se tem provas menores como a do, sei lá, o Desafio das Serras, que é um pouco mais barato que os 21K de Noronha. 21K de Noronha é uma prova fantástica. Eu acho que vale a pena, sabia? Assim, do mesmo jeito que você abre mão de muita coisa para fazer uma viagem grandiosa, o corredor sabe que vale a pena você fazer uma corrida grandiosa e diferente. Se você quiser ir, por exemplo, fazer o desafio do Dunga, se eu não me engano o nome, da Disney, pode preparar R$ 7.000 no bolso. Mas você conheceu a Disney e correu dentro dela por 4 dias. Mais tempo até do que os próprios turistas se dedicam a conhecer a Disney. Com kit, pós-prova especial, chapeuzinho do Mickey, uma cidade completamente diferente, com um clima que ninguém faz só quem tem realmente uma grana, que não é o meu caso, que faz 5, 6 viagens no ano. Então você vai fazer uma, mas se você puder tornar aquela medalha que você olha, é só assistir o vídeo do Doutor Corrida chorando quando cantou a música O Mundo Ideal, de Aladdin. Quando ele está entrando na Disney, eu até me questionei, eu fiz, será que foi coincidência? Ou essa música fica rodando o tempo todo para um monte de gente chorar?
Porque é um momento especial. Tu assistiu esse filme na infância. É uma das primeiras animações da Disney. Tu chega cantando essa música que tu conhece da tua infância no maior parque temático do mundo. Eu acho que para certas coisas vale a pena. A corrida de Beto Carreiro World está na minha lista que um dia eu quero fazer. Correr por dentro de Beto Carreiro aqui por os 21K. Tem uma maratona também dentro do 21K. A volta de Pampulha eu também queria fazer. São provas que uma vez no ano correr em Noronha, acho que é válido. O resto do tempo tu pode correr no teu bairro o tempo todo, pode correr de graça quando quiser, mas se planejar para uma só grandiosa, é a mesma coisa de uma lua de mel. Tu não faz uma por ano, só faz uma, mas aquela uma tu gasta tudo que tu tem, curte até o dia amanhecer e gasta. Então, é a mesma A coisa. não ser que você seja o Fábio Júnior ou a Gretchen, que casa todo ano, mas Pois é. condições normais é uma vez só. Mas para pensar, quantas vezes a gente olha e gasta com uma coisa dizendo, vou só comprar esse computador, ele tem que ser bom, ele tem que ser caro. Essa TV aqui tem que ser a melhor, porque eu quero muito. Meu casamento, eu só vou casar uma vez, então eu quero grande. Por que não isso pode ser com a corrida? Uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, você fazer uma coisa grandiosa. Vou para Berlim correr, vou para a Maratona de Boston. Poucas pessoas vão todos os anos para Boston, mas todo mundo lembra que correu em Boston. Lula não esquece que correu em Boston. Então, é aquele momento para pensar. Eu acho que vale a pena, sinceramente. No caso de Noronha é até mais fácil, porque antigamente existia uma ou duas provas. Hoje existem mais 4. Se não fosse a pandemia, elas inclusive estariam rodando. A Track and Field chegou a organizar uma prova em Noronha, era até mais barata. Existe a prova tradicional do corredor René Jerônimo, que é uma espécie de Lula Holanda lá dentro da ilha, que hoje talvez seja um pouquinho mais cara, porque ele, em um dado momento ele teve patrocínio da Olympus. A Olympus se envolveu lá e ele conseguiu o patrocínio. Mas a corrida era uma corrida muito rudimentar, muito raiz. E, óbvio, raiz porque é um corredor nativo de lá, o René Jerônimo. E tinha a prova glamurosa, o circuito das estações da ilha, que é os 21K de Noronha. Só o kit de Noronha era uns 500 pau. É o kit mais caro que eu conheço dentro aqui em Pernambuco. Então, você tem opções de correr na ilha, afinal, a ilha não tem tantos acessos, tantas vias assim, e também tem um desafio das serras, que foi a prova que retomou, nessa pandemia, os eventos esportivos na ilha, nessa pandemia. Então, há opções. A questão do desafio da Disney é ele, velho. A não ser que você faça um treininho passando pela rua da Disney ali, na calçadinha do Palácio da Disney, que não é a mesma coisa. Então, há momentos e há momentos que o cara tem que chegar e planejar realmente e colocar a emoção e a razão e ver aí se vale realmente a pena. Nesses casos, se você tem como bancar essa prova aí, meu velho, vai, fecha os olhos e vai. É uma vez só. A menos que você seja rico e vá todo ano para o Desafio das Serras, para uma maratona em Boston, é uma vez só. É como um casamento que você convida um monte de gente que talvez você nem quisesse que está ali, paga o prato de todo mundo, mas é uma vez só. Quando você monta uma lista de casamento, quem casou sabe que daqueles 100 pessoas, uns 30 você não queria que tivesse ali. E você vai pagar por todos eles e faz, mas é uma vez só. Para mim é a mesma coisa. Eu já paguei uma vez para ver o Papai Noel aos 30 anos de idade em Gramado. Então, quem pagou para ver o Papai Noel, que não faz sentido nenhum quando você é adulto, você acha outras coisas muito baratas, sinceramente. Eu não, como é minha diversão, eu penso assim, é minha diversão, isso é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou juntar dinheiro para fazer e correr em outro lugar. Eu poderia não estar bebendo, poderia fazer uma viagem para a Oktoberfest e nem lembrar dela, de tão embriagada que ia ficar. Mas é uma viagem de todo jeito. A diferença é que, para mim, é divertido viajar. Então, eu não acho um gasto extra. Acho investimento em mim. É como se eu estivesse me dando um presente. Agora, com planejamento, porque tudo tem que ser com antecedência, porque quanto mais próximo está da prova, mais caro fica. Isso é fato, para todos os tipos de viagem. A gente chegou a comentar aqui sobre viajar fora do país. A gente comentou aí
a Maratona de Berlim, e também existem planejamentos para esse determinado tipo de prova. Você ter o sonho de correr no exterior. Existem provas que saem até mais barato do que correr no próprio Brasil, né? Se a gente for analisar a moeda estrangeira, a moeda da Argentina está bem mais defasada do que a da gente. Então, Chile é mais barato que correr aqui. É mais barato que correr a meia Maratona do Sol. Comprar um pacote para o Chile no ano passado estava. Valia a pena. Agora, o que eu acho importante de dizer é que se você está saindo da sua cidade, estude a prova que você vai. Não é só um planejamento financeiro, faça um planejamento físico. Afinal, por exemplo, no meu caso de Washington, a gente está saindo de Recife, 30 graus, 32 graus, aí você, vou correr em Gramado, não é a mesma coisa. Eu faço 42 na Nassau, então eu faço 21 na Argentina. Não é a mesma coisa. Veja a temperatura. Claro que não tem como testar, tipo, não dá para testar dentro de uma geladeira para sentir o frio que vai fazer lá. Mas o planejamento de altitude, converse com pessoas que já foram, veja canais de outras pessoas como o de Washington, veja os vídeos dele, veja, será que dá para mim? Como eu posso me prevenir para correr naquele clima, com aquela altitude? Que tipo de treino eu preciso para fazer? Porque quando você sai da sua cidade, mesmo saindo de Recife para o interior, você já pode pegar uma altitude gigantesca numa prova de 10 quilômetros e se dar mal. Então, planejamento sempre. Você comentou algo bastante interessante que eu acho que a minha amiga Lu vai ouvir isso. Minha amiga Lu, ela ouve o Papo Corrida. E essa questão do planejamento, de conhecer a prova, é bastante importante, principalmente nesse momento de pandemia. Muita gente deixou de participar do Desafio das Serras por conta de não ler o regulamento da forma correta ou não conhecer das normas daquele local e acaba perdendo a prova. Se antecipar, no caso, treinar antes ou se programar antes, no mínimo 3 dias antes da prova, ou uma semana, é extremamente relevante, né, Lidiane? Tipo, conhecer o local, conhecer a cultura daquele local, conhecer as exigências daquele local. Ainda mais na situação de pandemia, onde se solicita tantas coisas, cartão de vacina, vacina, e não pode ser qualquer tipo de vacina, não pode ser qualquer tipo de vacina, às vezes, não pode ser qualquer tipo de teste, às vezes. Então, é bastante importante não apenas ler o regulamento, como também verificar as exigências do local, né, Lidiane? Tanto as exigências físicas como da própria prova. O regulamento pode ter 40 páginas. Inclusive, o da meia Maratona do Sol tinha 42 páginas, com ilustrações, com informações, mas aquelas 42 páginas que você tem que ler podem ser a diferença entre você embarcar ou não para a sua viagem e de você conseguir ou não concluir a prova. Você tem que se preparar para tudo, para desde o clima mudar, que é aquelas perguntas básicas que você faz. Quando está quente no Chile, chega até quanto? E quando está frio, se no dia amanhecer frio, qual é a temperatura que vai fazer para... Será que dá para mim? Eu já senti isso antes. São perguntas simples que podem fazer a diferença para tudo. E se a regra lá é que não pode vestir tal coisa, não pode usar número do peito na perna, senão você vai ser desclassificado. São coisas que a gente faz na cidade da gente que as outras não permitem. Ou só pode ir com vacina, ou talvez você tenha que ter vacina para tétano, talvez você tenha que ter o cartão de vacina atualizado e você tomou as vacinas, mas não tem um cartão. Então você vai precisar do documento para poder embarcar. São regras simples que você pode tanto se machucar como se dar muito mal e perder a viagem, ou nem embarcar. Que é o caso da amiga de Washington, que não chegou nem na prova. Ela ia fazer a cobertura da prova do Fernando Noronha. Ela fez tudo certo. Ela só fez quase tudo certo. Não tinha entrado. Ela acabou não lendo corretamente a parte do teste e acabou fazendo aquele teste rápido. E a exigência da ilha era fazer o teste. Qual teste, Lidiane? Eu esqueci a sigla. PCR. PCR. E acabou. E não foi ela. Apenas ela. Eu já vou deixar a dica. Eu conversei com colegas que participaram, colegas e amigos, meu amigo Joseano, lá de João Pessoa, ele disse, Washington, muita gente, a prova já era limitada para poucas pessoas para entrar na ilha. E das poucas pessoas, muitas pessoas não seguiram corretamente as exigências para a entrada e ficaram
obstáculo foi passar do aeroporto, independente de qual seja o aeroporto, de João Pessoa, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, até aqui o de Recife, não facilitou a vida de ninguém para embarcar. A entrada em Fernando de Noronha é muito rígida. Foi uma das mais rígidas do Brasil. E ainda teve Covid lá, mesmo com essa rigidez. Eu deixo até a dica para a vida. A partir de agora, o teste rápido ele não serve de nada, porque ele só identifica se tu tiver num certo período da Covid. Para qualquer coisa, para entrar em qualquer lugar importante ou qualquer outro país, é o PCR. Então, esqueçam esse negócio de usar o... Eu sei que na hora que você faz o teste rápido, sai um atestado, mas ele não vale para quase nada, principalmente para viajar para a corrida. Assim como o seu cartãozinho de vacina. Se você quer viajar para outro país, dê uma olhadinha se está atualizado, se não, procure logo o posto, porque tem vacina que você não pode tomar 2, 3 vezes. E são coisas que você tem que fazer antes. Eu conheço uma pessoa que foi correr fora do Brasil e procurou um mês antes o passaporte. A vontade que eu tenho é dizer, meu amor, no Tavares Buril tu não consegue tirar uma identidade rápido, porque tu achou que ia tirar um passaporte, um documento que te identifica de um país. Como é que tu achou que tu ia conseguir fazer tudo isso em um mês antes, passar por entrevisto? Tem coisa que começa 6 meses antes. Quem quer tirar um passaporte tira entre 6 e 8 meses antes, sujeito à aprovação. Eles vão olhar toda a sua vida financeira para ver se dá. Então, tem que ser antes. Não escolha hoje. A sorte... tem gente que decidiu. Eu conheço amigos que foram para a meia maratona do Sol e decidiram na sexta. Já aconteceu comigo também, de meu marido topar e dizer, vamos, compra um kit aí que eu te levo. Não, numa quinta-feira e no sábado eu estava correndo. Mas é raro. Sem planejamento. E agora, no momento que a gente está aqui, exige a vacina. Alguns lugares só precisam da primeira dose, outros querem as 2, outros querem um PCR que só sai com 3 dias na média. No máximo, ele sai em 12 horas, mas nunca na hora. Então, tentem começar antes. E todas as provas grandes, elas já estão divulgadas. Já aconteceram alguma edição. Motantu, Maratona de Buenos Aires, Meia Maratona do Chile. Dá uma olhadinha na internet, dizendo, eu queria conhecer o Chile. Deixa eu ver o que é que tem de prova ao longo do ano. E vai estudando. Tempo tem, né? E se a coisa não está muito boa para viajar longe, a dica que a gente dá é prestigiar os eventos locais, né, Lidiane? Como a gente começou lá falando das corridas do interior, a gente pode prestigiar não apenas as corridas no interior, como também os eventos brasileiros. A gente gosta, sim, de conhecer, pagar de bonitão, viajar para a Argentina, viajar para o Uruguai, viajar para o Chile, por que não? Outros países latino-americanos. Meu sonho é um dia visitar o Japão e correr no Japão. Quem sabe um dia eu consiga fazer isso. Eu não tenho interesse muito de conhecer os Estados Unidos, a Europa, eu tenho vontade de conhecer a Ásia. Mas quem sabe, enquanto não acontece isso, enquanto eu não posso correr... Sonha alto ele, hein? Eu quero conhecer a Ásia. Ainda antes de partir dessa para melhor, eu sonho em bem baratinho. Mas eu não estou conseguindo ir para Buenos Aires. Enquanto eu não consigo ir para Buenos Aires, na Argentina, que tal correr em Buenos Aires, aqui do lado, em Pernambuco, ali perto de Tracunhaém? É bonito, eu já corri lá no treino, é legal. Se não dá para você ir para o Chile, em Guadalajara, por que você não vai correr em Guadalajara, ali próximo da São Lourenço? Se você acessar lá o site do Pernambuco Running, vai ter corrida esse mês de outubro lá. A chance de conhecer, não o Chile, mas conhecer Guadalajara em Pernambuco. Ou seja, prestigiar os eventos locais é uma oportunidade também de você conhecer novas culturas, novos locais e que você talvez não pudesse nem conhecer. Desapegue-se desse negócio de kits pomposos, kits chiques, grandes, caros e apegue-se aos locais que você tem a oportunidade de conhecer e levar fotos fantásticas. Que Lidiane me tirou umas fotos minhas em Tracunhaém, que foi fantástico. E em Xangrande também. Eu costumo dizer que quando eu viajo para correr, eu só tiro o marasmo de conhecer os lugares. Porque se você vai, por exemplo, conhecer um zoológico, tu perde uma tarde inteira, na verdade, ou um dia inteiro. É lento pra caramba. E quase ninguém tem paciência de ler placa por placa. Se tu correr por ele todo, tu consegue ver tudo, ter boas lembranças e só passou 20 minutos correndo ali dentro. Então, é uma forma mais dinâmica de conhecer
lugares. A gente foi, por exemplo, para Vertentes. É um campo lindo. A gente dormiu em hotel. Acho que é motel, mas me dizem que é hotel. Mas tudo bem. A gente dormiu em hotel. A gente conheceu uma cidade nova. Viu paisagens super bonitas. Almoçou em Surubim, que também é uma cidade famosa do interior de Pernambuco. Rodízio, o que a gente faria em qualquer outra viagem de turismo é procurar o primeiro rodízio legal para ir. E chegou em casa antes das 5 da tarde. Né? Tava mais barato. Mas a gente faria isso em qualquer outra viagem. A gente ainda voltou vendo os lugares, cansado pra caramba, tudo bem. Mas a gente ainda, quando a gente parou para ver Surubim, que é famoso pela vaquejada, então a gente faz tudo o que uma corrida faz. A gente foi para a Serra de São Bento. A gente comeu tanto em lugar barato, como comer em lugar caro. Comeu um cuscuz caro pra caramba. Mas num lugar lindo. Foi o cuscuz mais caro que eu já paguei depois que eu vi o preço. Na minha vida, ao longo dos 35 anos, eu nunca tinha pagado mais do que R$18 num cuscuz na vida. Paguei ali. Mas a paisagem era linda, a gente tirou muitas fotos dentro do restaurante. E é o mesmo restaurante tão chique quanto qualquer outra cidade que a gente iria. A diferença é que o foco era correr. Ficou numa pousada legal, curtiu a serra, o frio, ainda tomei vinho curtindo a paisagem, tudo certo. Acho que não deixa a desejar em nada. É só a gente escolher um lugar legal. Meu velho, a pergunta que eu faço para você depois desse papo todinho é: você corre para viajar ou viaja para correr? A gente acabou não respondendo isso, mas eu deixo para vocês. E a gente vai ficando por aqui, né, Lidiane? Estamos ficando por aqui, mas planejando a próxima viagem. Na verdade, o episódio vai ao ar na quarta, 3 dias depois a gente vai viajar de novo. Espero encontrar com você. Cara. Eu não conheço Cabedelo. Vai ser uma oportunidade de conhecer Cabedelo correndo. Vai ser legal. É isso aí. E a gente vai ficando aqui, meu velho, por mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, Amazon Music, Spotify, Deezer. Meu velho, não sei, se bobear, você encontra o Papo Corrida até na Radial da sua avó. E lembrando que semana que vem, Lidiane, além da viagem que a gente vai fazer para Cabedelo, tem ao vivo. E a gente já tem até o tema, estamos ficando organizados, estamos ficando programados, igualzinho eu programo as nossas viagens, porque ele não pode assinar essa programação. A gente vai viajar para Cabedelo, mas já faz 15 dias que eu tenho hospedagem, os custos, e agora a minha organização está se estendendo à agenda do Papo Corrida. Meu velho, tá pensando o quê? Não é fácil, mas a gente dá um jeito. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.